Paz e luz, Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Proposta da teologia. O que é teologia? O que a teologia faz? Qual ou quais são as áreas de abrangência da teologia? A palavra teologia, muitos pensam que vem de teorias. Não vem de teorias. A palavra de teologia vem de Theos, que é o nome grego de Deus, mais logia, ou lógica de Deus. Theos mais logia, teologia, ou seja, estudo de Deus, a lógica de Deus. Conhecimento de Deus seria a parte mais provável do significado da junção dessas duas palavras. Conhecimento de Deus. Então, a teologia, ela tenta provocar no aluno um maior conhecimento de Deus. Agora, alguns utilizam a teologia para se autoexaltar, se colocar superior a outros, porque eles sabem mais da Bíblia. Isso é o caráter falível do ser humano, é a parte fraca do ser humano. Na verdade, nós estudamos teologia para servir melhor. No passado, alguns dizem, olha, não precisa de teologia, porque na época de Jesus não precisava disso. Precisava sim. No passado existia a escola dos profetas. Os profetas trabalhavam, ou seja, os aprendizes de profetas trabalhavam para o profeta como forma de pagamento daquele ensinamento dele. Carrega água, fazia comida, caçava algum animal, e nesse meio tempo o profeta ensinava ao seu aprendiz as suas sabedorias, os seus conhecimentos. Da mesma forma, depois que Israel foi organizada, Israel tinha o templo e a escola dos escribas. As escolas dos escribas vinham de várias... Tinha escriba que era fariseu, tinha escriba que era zelotes, tinha escriba... Então, os escribas vinham de várias áreas da sociedade judaica. E eles iam para o templo e estudavam a Torá, estudavam o livro da lei, os livros que o judaísmo tinha. E eles aprendiam letra por letra, para depois de muito tempo eles se tornarem monges copistas, né? Aliás, judeus escribas, aqueles que escrevem. Depois os monges copistas na igreja medieval. Mas aí a gente está falando do tempo de Israel, onde havia a escola dos escribas. E os escribas eram extremamente radicais e eles apanhavam até quando eles erravam as letras. Não podiam errar nenhuma letrinha dentro de um texto vastíssimo, muito grande. Pois bem, naquela época sempre houve o conhecimento, a escola. Por exemplo, Jesus Cristo trazia sobre ele uma capa. E esta capa mostrava que Jesus Cristo era um mestre de Israel. Possivelmente, Jesus Cristo tenha começado seus estudos aos 12 anos de idade e terminado aos 30. Porque ninguém poderia usar aquela capa se não fosse um mestre formado em Israel. Tem também uma outra pista. Qual a outra pista? A pista que Jesus Cristo não poderia abrir o livro da lei e ler, como ele leu o livro de Isaías, sem ser um mestre da lei, sem ter estudado a Torá, sem ter se formado na escola de Israel. Veja bem vocês, às vezes o que as pessoas contam é uma poesia. O Espírito Santo de Deus me ensina tudo, é o Espírito Santo de Deus que faz, é o Espírito Santo de Deus que me apresenta tudo, que me ensina tudo. Mas naquela época, Jesus Cristo, tudo indica que estudava. A capa mostrava isso. A forma dele entrar no templo e ler o livro da lei, caiu para ele ler o livro da lei, era porque você pensava que era qualquer uma pessoa que entrava no templo e ia ler o livro da lei? Não, somente aqueles que estudavam. Outra coisa, os judeus não chamavam mestre quem não era mestre. Aqui no Brasil, a gente chama de doutor todo mundo que tem dinheiro. Deputado é doutor, doutor deputado, doutor vereador, doutor senador. E eles não são doutores, eles são deputados. Merece toda Vossa Excelência, toda a honra, mas não sou doutor. Mas porque tem dinheiro é doutor. Mas lá em Israel não era assim não. Mas Israel só era mestre quem realmente era mestre. Rabboni, mestre. Então,
Amados, o conhecimento de Deus, a Bíblia diz, meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando nós aumentamos o conhecimento de Deus, diminuímos o sofrimento das pessoas. Elas passam a sofrer menos. Conhecimento e luz têm o mesmo sentido. Quando nós aumentamos o conhecimento de uma pessoa, nós iluminamos essa pessoa e toda a mente dela, toda a vida dela, toda a luz da sua consciência é aumentada. A teologia estuda a relação entre Deus e o homem com o seu semelhante, com outro homem. Os alvos da teologia são Deus e o homem. É o alvo da teologia. A teologia é um estudo acadêmico, onde nós estudamos Deus e o homem. E a relação entre Deus e o homem, e a relação deste homem com os seus semelhantes, com os demais homens. Então, a teologia se utiliza como base a arqueologia, a história, a filosofia, a psicologia, para fortificar seus conceitos. Ou seja, a teologia ela usa várias fontes, não é apenas uma fonte. A Bíblia, não, nós estudamos arqueologia, história, estudamos história bíblica, história contemporânea, história dos reis. Tudo isso aí temos que saber para termos um título de teólogo. Ou você pensa que teólogo é só aquele que conhece a Bíblia. Assim você pegava ali a Bíblia umas 2 vezes, era um teólogo. Não é. Temos que estudar quem era Jesus, o tempo de Jesus, o tempo contemporâneo de Jesus, os milagres de Jesus, os reinos que haviam na época de Jesus, os grupos religiosos, fariseus, e tudo mais, toda essa gama. Nós não estudamos só a Bíblia, nós estudamos tudo aquilo que cerca a Bíblia. Um teólogo não é um dono do saber, ele é o provocador do saber de Deus. Ou seja, ele não é dono do saber, eu sei, vocês não sabem. Não é isso. Não é essa a proposta da teologia verdadeira. A proposta da teologia verdadeira é: eu sei e quero fazer as pessoas saberem também. Eu vou fazer com que elas descubram. Eu descobri um tesouro maravilhoso, um conhecimento maravilhoso. Então eu vou fazer com que elas descubram também. Eita, olha só, é assim que se pensa na teologia, ou que se deve pensar, né? O teólogo é um interpretador das Escrituras. Por isso, ele tem que conhecer as Escrituras tão bem quanto a história que a cerca. Olha, então o teólogo é um interpretador da Bíblia. E como é que ele vai interpretar a Bíblia, as suas doutrinas, pegar versículo e emendar versículo, se ele não conhece a história, o contexto que cerca aquele texto, que cerca aquele livro? Né? É a mesma coisa eu chegar e dizer: olha, então a baleia jogou Jonas na praia de Nínive. Nínive não tem praia. Nínive é uma cidade no meio de um estado assírio. Então, não tem praia. Jonas teve que andar uns 2 dias a pé para chegar na Assíria, para chegar em Nínive, que era a capital da Assíria, que era a principal inimiga de Israel. Então é isso que você tem que saber, para que quando você fale, você fale com autoridade. Tem o Espírito Santo? Tem, amém, glória a Deus. E o Espírito Santo faz com que esse conhecimento que você tem venha a ser um conhecimento forte. Aí você fala com embasamento, fala com autoridade, fala com força. E não é eu acho, é mais ou menos tal, não. É assim, eu acho que é assim, né? Por quê? Porque você vai conhecer tanto a Bíblia quanto o contexto que ela apresenta, né? O teólogo moderno, ele tem que conhecer o livro que prega e a relação deste livro com a história e a geografia. A população deseja conhecimento, informação. Então não dá para hoje, na era da internet, a gente ficar: Jesus é bom, bom é Jesus. Jesus é bom, bom é Jesus. Bom é Jesus, Jesus é bom. Bom Jesus. Só isso, meu. Só isso. Então não dá, o povo não quer só isso aí mais. Não, eu só sei dizer que Jesus é bom. Tudo bem, glória a Deus. Mas quem é que não sabe dizer isso? Então não reclamo quando alguém der maior honra a outro. Temos que saber em profundidade as Escrituras. Tem gente que tem até medo de teologia. Vai ter medo por quê? Você deve ter medo dos teólogos doidos.
né? Doenças da teologia, síndrome de Lúcifer, que é justamente aquele teólogo que acha que ele é o dono da verdade, ele é o dono de Deus, ele é o dono do conhecimento, ele sabe tudo, os outros não sabem nada. Olha, tá assim, ó, de gente, assim, ó. Mas você vai ficar para trás se você não tiver uma boa teologia. É porque eu sei, eu fiz, não sei o que lá, eu fiz, não sei o que lá. Pode ter feito tudo, meu irmão. O conhecimento é o mesmo. Do jeito que ele vai para os Estados Unidos fazer lá um curso bacharel em santidade, doutor em santidade, você faz aqui no Brasil também. O importante é você fazer. É você se colocar à disposição. Aprenda. Aprender é bom. Deus te abençoe.